Nimrod, o homem que ousou desafiar Deus. Ele foi o primeiro grande líder da humanidade após o dilúvio e o fundador de grandes cidades como Babel, Nínive e Cala. Ele também foi um poderoso guerreiro e caçador, que se tornou famoso por sua coragem e habilidade. Mas ele também foi um rebelde e um tirano, que tentou construir uma torre que chegasse até o céu, para fazer um nome para si mesmo e para desafiar a autoridade de Deus. O que aconteceu com ele e com seus seguidores? Qual foi o seu legado para a história e para a profecia bíblica? Descubra neste vídeo. Saudações, pessoal, antes de prosseguirmos com o vídeo. Peço que nos ajude deixando o seu like. E se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição, sigamos com o vídeo. Nimrod foi um dos descendentes de Noé, através de seu filho Cam. A Bíblia diz que ele foi o primeiro a ser um poderoso na terra, e que o seu reino começou em Babel, na terra de Sinar. Babel era o nome antigo da cidade de Babilônia, que se tornaria uma das maiores e mais influentes civilizações da antiguidade. Nimrod também fundou outras cidades na Mesopotâmia, como Ereque, Acade e Cala. Além disso, ele expandiu o seu domínio para a Síria, onde construiu Nínive, Reobote-ir e Recém. Essas cidades eram famosas por sua grandeza, riqueza e cultura, mas também por sua violência, idolatria e corrupção. Nimrod não era apenas um rei, mas também um herói. A Bíblia diz que ele foi um vigoroso caçador diante do Senhor. Isso significa que ele era muito hábil e valente na caça de animais selvagens, que representavam uma ameaça para os homens naquela época. Ele também era um guerreiro que lutava contra os seus inimigos e conquistava novos territórios. Ele era admirado e respeitado por muitos, que o consideravam um líder e um protetor. Ele se tornou tão famoso que o seu nome virou um provérbio. Quando alguém queria elogiar a força ou a coragem de outra pessoa, dizia: como Nimrod, vigoroso caçador diante do Senhor. Mas Nimrod também tinha um lado sombrio. Ele não era um servo de Deus, mas um rebelde. Ele queria ser o Senhor de tudo e de todos, e não reconhecia a soberania de Deus sobre a sua vida e a sua obra. Ele queria fazer um nome para si mesmo e não para Deus. Ele queria unir os homens sob o seu comando, e não sob a vontade de Deus. Ele queria construir uma torre que chegasse até o céu, e não um altar que honrasse a Deus. Ele queria desafiar a Deus, e não obedecer a Deus. A Bíblia nos conta que Nimrod liderou um projeto ambicioso e arrogante, a construção da Torre de Babel. Essa torre era uma obra de engenharia e de arquitetura impressionante que pretendia alcançar o céu. Ela era feita de tijolos cozidos e betume, e tinha uma forma de zigurate, ou seja, uma pirâmide com vários andares e uma plataforma no topo. A Torre de Babel era um símbolo do orgulho e da rebelião dos homens, que queriam se igualar a Deus e se livrar do seu domínio. Eles diziam: vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas Deus não ficou indiferente diante dessa afronta. Ele desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Ele viu que eles eram um só povo, e que tinham uma só língua, e que isso era apenas o começo do que eles poderiam fazer. Ele sabia que eles não tinham limites para a sua ambição e para a sua maldade, e que eles se afastariam cada vez mais dele. Então ele decidiu confundir a sua linguagem, para que eles não se entendessem mais uns aos outros. Ele também os dispersou sobre a face de toda a terra, para que eles parassem de construir a cidade e a torre. Assim o nome daquele lugar ficou sendo Babel, que significa confusão, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra. Esse foi o fim do projeto de Nimrod, e o início da diversidade das línguas e das nações. Mas não foi o fim do seu legado. Nimrod deixou uma marca na história e na profecia bíblica, que se estende até os nossos dias. Ele foi o precursor de vários impérios e sistemas que se opuseram a Deus e ao seu povo, como a Babilônia, a Assíria, a Pérsia, a Grécia, Roma e o Anticristo.
Ele também foi o fundador de várias religiões falsas e mistérios pagãos, que se espalharam pelo mundo e que se infiltraram até mesmo no cristianismo. Ele foi o pai de uma linhagem de reis e de líderes que se rebelaram contra Deus e que tentaram dominar o mundo. Ele foi o inimigo de Deus e dos seus propósitos. Nimrod foi o homem que ousou desafiar Deus. Ele foi um grande líder, um grande guerreiro e um grande caçador, mas também um grande rebelde e um grande tirano. Ele tentou construir uma torre que chegasse até o céu, mas Deus a derrubou. Ele tentou unir os homens sob o seu poder, mas Deus os separou. Ele tentou fazer um nome para si mesmo, mas Deus o confundiu. Ele tentou ser como Deus, mas Deus o julgou. Nós podemos aprender muito com a história de Nimrod. Podemos aprender a não seguir o seu exemplo, mas o exemplo de Deus. Podemos aprender a não confiar na nossa força, na nossa inteligência, na nossa fama ou na nossa obra, mas na graça, na sabedoria, na glória e na obra de Deus. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.